Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 5 de dezembro, sexta-feira da primeira semana do Advento. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 9, versículos de 27 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiam dizendo: Tem piedade de nós, filhos de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acrediteis que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, amados irmãos, hoje já sexta-feira, aproximando do final de semana, agradecendo a Deus por mais esse dia, por mais essa graça de acolher a palavra em nossos corações, meditar e colocá-la como ensinamento para o nosso dia a dia. Hoje, no Santo Evangelho, Jesus nos ensina algo tão importante. Falando com aquele cego, ele nos fala também. Às vezes nós, na nossa caminhada, não pensamos no quanto Jesus se importa por cada um de nós. Nesse diálogo dele com o cego, nos mostra quanto Jesus preocupa com a enfermidade, com a deficiência, ou seja, com a dificuldade do outro. Aqui, ele está falando de uma cegueira física, mas muitas das vezes também nós temos uma cegueira de não entender, de não perceber quanto Jesus faz algo, faz bem para cada um de nós. O cego pedindo ao Senhor que tenha piedade, porque ele era cego e queria voltar a enxergar. E Jesus, falando com aquele cego, nos mostra algo que às vezes nós só pensamos no nosso momento de dificuldade, no nosso momento em que estamos necessitados. Mas é muito mais do que isso. Temos que acolher a palavra em todos os momentos, seja no nosso momento que estamos precisando ou não. É preciso que acolhemos essa palavra e colocamos-a como ensinamento por cada um de nós, para cada um de nós. E Jesus, interessante, que pede para que eles não contem a ninguém aquilo que eles tinham recebido, mas a alegria deles era grande, era tanta, a felicidade era tanto que eles não atenderam Jesus, saiu falando para todo mundo o que Jesus tinha feito. No Evangelho, Jesus
é confirmado como o Messias. É reconhecido pelos dois cegos como o Filho de Deus, aquele que poderia curar a sua cegueira. Não se sabe se é uma cegueira física ou uma cegueira da alma, mas o importante é a fé que aquele cego teve e que nós também, queridos e amados irmãos, devemos ter nos nossos momentos de angústia, nos nossos momentos de necessidades. Às vezes pedimos, mas às vezes não temos a fé verdadeira que iremos receber. Mas é uma grande verdade que uma hora ou outra recebemos aquilo que pedimos, porque o Senhor sabe das nossas necessidades. E é exatamente por isso que muitas das vezes nós não recebemos a graça no momento em que pedimos. Às vezes pedimos agora, nem sabemos quando iremos receber, mas a certeza é que recebemos. No momento certo, no tempo de Deus, recebemos aquilo que pedimos. A fé do cego se torna elemento distintivo e contribui para o desenlace da cena, ou seja, o desenvolver daquela cena que se apresentava. Faça-se conforme a sua fé. É aquilo que nós falamos, que Jesus deu a condição para aquele cego que ele recebia de acordo com a fé que ele tinha. Na verdade, é isso que nós também recebemos. Recebemos de acordo com a nossa fé. Muitas das vezes nós pedimos algo e queremos receber logo de imediato, não temos a fé que um dia receberemos. E outro lado, outra coisa também que às vezes nós temos e demonstramos fragilidades, é que muitas das vezes nós pedimos proteção, pedimos amparo, pedimos ajuda, e falamos que confiamos e que temos fé que irá acontecer aquilo que pedimos, mas na primeira dificuldade, na primeira contrariedade daquilo que nós pedimos, a nossa fé é abalada. Como, por exemplo, muitas das vezes nossos filhos ou alguém que depende de nós sai para algum lugar, nós falamos que o entregamos ao Senhor, entregamos a Deus, aos cuidados de Deus. Mas se demora, já começa a demorar para chegar, aquela confiança já se foi. Já começamos a ficar preocupados, sem saber o que aconteceu e, é claro, imaginamos sempre o pior. Isso é uma verdadeira falta de fé. Se nós entregamos, é na certeza de que Ele cuida. Um dia, na celebração da Santa Missa, o Padre Alisson falou algo que eu achei muito bonito. No momento do ofertório, ele disse que para que a gente ofertasse ao Senhor aquilo que nós tínhamos de melhor, o que nós tínhamos de mais, que mais gostamos. E o que é que nós mais gostamos e que nós possuímos? Nós que somos pais, é os nossos filhos. Então ele falou que nós entregássemos ao Senhor, mas que a partir daquele momento, aquilo que nós entregasse fosse verdadeiramente do Senhor. Era Ele que iria tomar conta. Achei
tão bonito aquela colocação que o padre fez naquele momento. Na verdade, esse trecho do Evangelho de hoje confirma as profecias, inclusive a que escutamos hoje na primeira leitura. Os pobres, humildes e marginalizados são aqueles que verão as obras de Deus e acolherão seu Filho, esse Filho que é Jesus Cristo. Dando a entender que o que receberá são os mais humildes, são os mais dedicados, são os que mais confiam no Senhor. Portanto, queridos e amados irmãos, que essa Santa Liturgia nos ajude a ter mais confiança no Senhor, a ter mais fé naquilo que pedimos, que com certeza o Senhor nos atende, mas que temos que ter certeza também que Ele nos atende não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.